Boa noite. É com prazer enorme que hoje eu estou aqui com essa função muito honrosa de conduzir o lançamento do livro O Cônego e o Eremita, Retórica, Religião e Sociedade, Chartres, 1120-1150, de Gabriel de Carvalho Godoy Castanho, caríssimo amigo, historiador, medievalista. Diante das circunstâncias em que nos encontramos nesse atual momento, essa ocasião foi pensada para acontecer de forma virtual, mas para não perder muito o calor humano, que só um lançamento presencial tem, nós decidimos fazer algo o mais informal possível, e a programação é mais ou menos a seguinte. Depois de uma apresentação muito breve, o Gabriel vai contar um pouco para nós da gênese e da trajetória desse livro, como é que foi escrever esse livro, e depois disso eu vou provocá-lo um pouquinho com algumas perguntas, mas vocês que estão aí nos ouvindo não vão ficar de fora, e todos aqueles que quiserem podem colocar suas perguntas no chat, porque o Gabriel vai estar presente durante a transmissão e vai poder responder as perguntas nessa ocasião. Então, vamos lá. Antes de avançarmos, 2 lembretes importantes, que são avisos bem bacanas. O livro está com 50% de desconto até o dia 30 de novembro, e o link para aquisição pode ser visto aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai haver também um sorteio de 3 exemplares para quem se inscrever durante a transmissão, não é? Através de um formulário que vai ser disponibilizado também por aqui. Então, eu espero que vocês possam usufruir dessas surpresas bacanas que o Gabriel preparou para nós. Então, apresentação do Gabriel, para aqueles que não o conhecem ainda: historiador e medievalista, como já disse, mas também professor de História Medieval da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele atua mais especificamente junto ao Instituto de História e ao Programa de Pós-Graduação em História Social. Na Federal do Rio de Janeiro, Gabriel também coordena um núcleo de pesquisa, o núcleo carioca, por assim dizer, do Laboratório de Teoria e História das Mídias Medievais, o LATIM, um laboratório que tem também um núcleo na Universidade de São Paulo. Dentre as áreas de pesquisa do Gabriel, destaca-se, ou eu destaco, para esse momento em especial, o estudo da Igreja Medieval, das dinâmicas de escrita do período, como, por exemplo, o estudo da retórica, de outras formas de comunicação, e a história das emoções. E sobre esses temas, ele tem publicado muitíssimo, e não vou me deter muito sobre essas publicações por aqui, acho que vocês todos têm condição de encontrá-lo na net e nos veículos de divulgação científica adequados. Falando rapidamente do livro, porque cabe ao Gabriel nos contar um pouco mais sobre ele, mas O Cônego e o Eremita é o livro que nasce da dissertação de mestrado do Gabriel, traz uma análise histórica interessantíssima sobre um tema que é central para o entendimento das sociedades do Ocidente medieval, o eremitismo, ou os eremitismos, no plural, aspecto importante e sobre o qual o Gabriel, imagino, vai falar um pouco mais daqui a pouco, porque, de fato, é muito significativo como ponto de entrada para o entendimento dessa sociedade medieval que ele estuda. Além disso, o livro oferece uma outra contribuição bastante importante para os estudos medievais no Brasil e nos países de língua portuguesa, de maneira geral, que é a edição e a tradução para o português de um poema latino, poema de Paganos Bolotino, sobre os falsos eremitas. Então, de maneira geral, esse é o tema do livro, mas eu vou deixar para o Gabriel contar um pouco mais sobre isso. Eu queria dizer que o livro foi publicado pela editora Ana Blume, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em História Social da
Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da CAPES. Tem um belo prefácio escrito pelo professor da Universidade de São Paulo, medievalista Hilário Franco Júnior, figura importante no cenário da medievalística nacional. Conta também com textos de capa do professor João Hansen, da Universidade de São Paulo também, e da medievalista e pesquisadora do CNRS, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, a pesquisadora Eliana Magnani. Eu acho que com isso fechamos esse momento inicial. Gabriel, acho que passo para você, porque é você que tem que nos contar um pouco mais sobre o livro. Depois eu volto um pouquinho com as minhas perguntas provocativas. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado por essa apresentação. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a todos por acompanharem esse lançamento em mais uma dessas atividades remotas que a gente já está há tanto tempo e que já estamos realmente cansados, fatigados, e então por isso agradeço a presença. Eu queria começar agradecendo muito vivamente à professora Vanessa, não só pela gentilíssima apresentação que foi feita agora, mas por ter gentilmente aceitado participar dessa atividade, mesmo numa semana tão intensa como a gente está, trabalhando no 14º EIEM da ABREM, organizando um simpósio temático, e com essa agenda cheia, mesmo assim, a professora Vanessa me fez essa grande gentileza de compartilhar comigo esse momento. Eu gostaria ainda de renovar meus agradecimentos ao PPGIS, o Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, a CAPES, pelo financiamento da publicação, e também a Cláudia e todos da editora Ana Blume, que trabalharam tanto nessa edição. Eu agradeço também aos colegas do Latim, o laboratório de pesquisa no qual eu atuo, e que possibilitou a realização desse lançamento remoto no seu canal. Eu agradeço ainda os professores Hilário Franco Júnior, Eliana Magnani e João Hansen, que aceitaram participar dessa minha jornada editorial, como a professora Vanessa falou. E, por fim, eu agradeço a Camila Souza, que está aqui trabalhando no sistema de transmissão dessa atividade e que está prestando para a gente uma ajuda muito importante nesse momento. Bom, feito esses agradecimentos que vão muito além daquilo que a gente concebe algumas vezes como uma retórica, alguma coisa vazia, mas que como retórica são profundamente verdadeiros e calorosos, eu passo então para uma apresentação rapidinha do livro. Né? O que vai ser o fio dessa minha fala aqui para vocês, né? Acho que a questão que alguns de vocês, ou normalmente nós medievalistas nos confrontamos, por que estudar a Idade Média, como é que a gente chegou nesse objeto. Então a questão é um pouco como é que esse poema atravessou tempo e espaço até chegar aqui em nossas mãos, nesse livro, no Brasil, em pleno ano 2021. Para começar essa trajetória, a gente precisa começar lá na sua origem, né? A cidade de Chartres, que fica na atual França, fica a cerca de 90 quilômetros a sudoeste da cidade de Paris. Essa cidade é um local de antiga habitação humana, ela é marcada por uma montanha relativamente alta, mas nada, talvez uma colina grande, né? Cercada por uma ampla planície fértil. Nessa montanha, no alto dessa montanha, se acredita que antigos habitantes já cultuavam alguns deuses. Depois, aproveitando inclusive esse uso, a igreja cristã, católica, construiu uma igreja ali, um prédio eclesiástico. Essa igreja, esse prédio, essa comunidade cresceu e acabou virando uma imensa catedral. Essa catedral, por sua vez, há cerca de uns 900 anos, né, aí no começo do século XII, passou por reformas arquitetônicas muito importantes. Nesse mesmo momento, há cerca de 900 anos atrás, a cidade ela fervia. A catedral era um importante centro de ensino, né?
Essa cidade, essa Chartres, da primeira metade do século XII, em função desse burburinho educacional que ali existia, tem o seu lugar garantido na história do humanismo latino. Né? Já tem uma grande produção historiográfica versando sobre isso. Nesse contexto, nesse ambiente, um cônego escreveu um poema bastante interessante. Estamos, então, ali no começo do século XII, mais precisamente nos anos 1130, aos pés da Catedral de Chartres, quando um cônego preparou seu material de trabalho. Pergaminho, tinta, pena, estilete, mas também alguns livros, algumas anotações que ele fazia no seu trabalho erudito, aproveitando a rica biblioteca que aquela igreja dispunha naquele momento. O objetivo desse cônego era, com seu texto, criticar alguns eremitas que supostamente deixavam seu isolamento e iam para a cidade. Essa tarefa, que parece ser a princípio simples, na verdade, não é. E, além de não ser simples, ela implicava em alguns riscos, porque os habitantes dessa cidade, incluindo alguns poderosos, laicos e membros do clero, eles estariam do lado desses eremitas. Eles não criticavam esses eremitas que por ali passavam. E mais, esse cônego, o tal do Paganos Bolotinos, era oriundo de uma família castelã, ou seja, um dono de um castelo, uma aristocracia mais baixa, sem renome, né, entre o clero da catedral. Ou seja, o cônego dispunha apenas dos seus dotes, das suas capacidades intelectuais para sustentar um ataque contra uma opinião comum mais favorável a esses eremitas. Esse cônego registrou, então, com seu engenho, com seus argumentos, em 338 versos, as suas ideias, segundo os ensinamentos retóricos que estavam à sua disposição naquele momento. Esse poema participa, penso eu, daquilo que eu venho chamando de um longo processo de monopolização da solidão por parte da igreja cristã, da igreja católica. Esse processo vai produzir a exclusão de outras formas de solidão. Mas a história desse poema não se resume só ao seu autor e ao seu momento de escrita. Não é por isso também que ele chegou até nós hoje. No seu caminho até o Brasil dos anos 2021, é preciso lembrar que esse texto circulou para além daquela cidade de Chartres. Esse texto ele foi, por seus contemporâneos, elogiado por um outro membro da igreja, de uma diocese um pouco mais ao norte da atual França. Né? Então, saindo do círculo imediato da cidade de Chartres. Ele foi recopiado no século XIII. Né? E é desse momento que a gente tem a cópia única que ainda existe. A gente sabe que esse manuscrito depois passou por uma outra cidade, uma cidade de nome Angers, também na atual França, e situada a cerca de 200 quilômetros a sudoeste da cidade de Chartres. Séculos depois, já no século XVIII, esse texto, junto com outros, encadenado junto com outros, fazendo parte de um mesmo códice, passou para o acervo da Biblioteca do Rei da França. Acervo esse que depois foi nacionalizado, entre aspas, durante a Revolução Francesa, passando a fazer parte da atual Biblioteca Nacional Francesa. A partir daí, esse poema ganhou grande notoriedade fora do âmbito eclesial, fora dos leitores que pertenciam à igreja. A partir, então, do século XIX, esse poema começa a ser comentado, analisado por eruditos. Entramos agora no século XX, e bem no princípiozinho do século XX, um estudioso publica pela primeira vez, de forma integral, esse poema. Esse estudioso acreditava que o poema era, na verdade, um ataque aos importantes monges da ordem de Cister.
essa ordem que surgiu um pouco querendo se diferenciar daquela outra ordem importante medieval, Cluny, e que cresceu muito rapidamente aí no século XII. Então, aquela disputa local ali de Chartres que eu mencionei, a luta do cônego contra esses falsos eremitas talvez ganhassem uma dimensão maior, porque talvez esses falsos eremitas estivessem vinculados a essa ordem de Cister, segundo esse pesquisador do começo do século XX. Algumas décadas depois, cerca de 50 anos depois, esse poema foi reeditado, agora por um estudioso confessional, um monge, que, na sua reedição, sugeriu que, na verdade, o poema era algo como um exercício escolar, um exercício da escola da Catedral de Chartres, para ensinar retórica, ou seja, algo como um trabalho escolar de redação. A partir daí, a partir de meados do século XX, da segunda metade do século XX, vários historiadores passaram a mencionar, a citar esse poema, sem dedicar uma grande reflexão sistemática, mas ele ganhou uma grande notoriedade nos estudos que tratavam do eremitismo na Idade Média. Eremitismo, que foi um fenômeno muito importante para aquela sociedade medieval, e que teria gerado, supostamente, nas palavras do poema, uma série de práticas que abusavam desse ideal de isolamento. A expressão que o cônego usa é que havia pessoas que eram, na verdade, como o lobo em pele de cordeiro, né, se faziam passar por eremitas. Essa leitura desse erudito monástico, de meados do século XX, ele também deve ser entendido em relação aos movimentos de contestação cultural daquele mesmo momento, que valorizavam o eremitismo e que deram um grande impulso aos estudos sobre o eremitismo medieval, porque o eremitismo foi, a partir de então, visto como algo muito importante para se compreender ebulições sociais e culturais daquele momento medieval, do século XII. Né? Tanto se tornou um objeto de grande importância entre os medievalistas, que na virada do século XXI, um renomado medievalista brasileiro falou sobre o eremita, sobre os eremitas, sobre o eremitismo, para alguns de seus alunos ou para alguns alunos que acompanhavam um de seus cursos. Esse professor, todos vocês conhecem, era o professor Hilário Franco Júnior. Nessa disciplina, que eu pude acompanhar junto com alguns colegas, entre eles a professora Vanessa, que fez, como eu disse, a grande gentileza de me presentear com a presença aqui nesse momento de lançamento, estava presente. E foi ali que eu conheci a Vanessa. Né? Foi no estudo do eremitismo, ao longo de um curso do professor Hilário, que eu pude conhecer a Vanessa, e que, ao ouvir o professor Hilário falando do eremitismo, eu logo me interessei por esse assunto. Passei, então, a ler muito sobre o tema, e essa figura desse cônego da cidade de Chartres, e esse poema, sempre aparecia na bibliografia que eu estava lendo. Aparecia tanto, era tão comum, que um outro colega do curso que eu estava fazendo do professor Hilário, o colega, o Eduardo Alberto, que também é coordenador desse laboratório de pesquisa, o Latim, comentou comigo sobre esse poema. O poema se impôs, então, como um objeto de estudo para mim. Eu precisava, então, apenas ir atrás dele. Como encontrar? Depois de algumas idas e vindas à biblioteca do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, que tinha recém-aberto uma sala de estudo para leitores externos, eu pude ler, pela primeira vez, esse poema. Poema em mãos, tema definido, foco de trabalho decidido, eu propus essa pesquisa de mestrado ao professor Flávio de Campos, da USP, que muito diligentemente me orientou durante esses anos do percurso de mestrado. Além do professor Flávio de Campos, outros professores acompanharam essa reflexão naquele momento. Entre eles, a professora Eliana Magnani, o professor João Hansen e, evidentemente, o professor Hilário, como eu já mencionei.
Todos esses fizeram parte, a professora Eliana me acolhendo em uma visita de campo para trabalhar com o manuscrito, para trabalhar com uma biografia mais específica, e aí tem que lembrar, era o momento de engatinhar, que a internet estava engatinhando, a gente não tinha acesso a muito material remoto, né, tinha que ir mais em loco mesmo, e o professor João Hansen me auxiliando na revisão de uma primeira versão da tradução e abrindo as portas do estudo da retórica. Bom, os anos se passaram, eu terminei o mestrado, e essa pesquisa, eu vejo hoje, ela marcou fortemente a minha trajetória. E eu, há tempos, buscava preparar uma edição revista e ampliada desse trabalho, o que finalmente foi feito, e é o material que espero vocês possam ter em mãos agora. Nessa edição publicada pela Ana Blume, com apoio, como eu mencionei, do PPGIS, do FRJ e da CAPES, a quem, mais uma vez, eu agradeço muito. Esse trabalho fala de eremitismos, e não de eremitismo no singular, pois depende fortemente do estudo da escrita, para que a gente possa tentar, de alguma maneira, compreender a sociedade e a cultura daquela época. De fato, o estudo desses versos me permitiu ir muito além das muralhas da cidade de Chartres. A partir da análise da estruturação do discurso poético e da compreensão das figuras em jogo na narrativa, eu pude fazer algumas considerações a respeito do eremitismo medieval, pensando ele de um modo plural, para que ficasse sempre aberta a possibilidade de que algumas práticas e representações tidas como heterodoxas também possam ter existido e fizessem parte do modo como aquelas populações compreendiam o eremitismo para além de uma definição eclesial fechada, monolítica, ou melhor, que se queria monolítica. Finalmente, foi a partir então dessa forma retórica arquitetada no poema que eu pude propor alguns comentários acerca das dinâmicas culturais e das suas relações com a sociedade que produziu. Esse trabalho abriu e ainda abre muitos caminhos de pesquisa para mim e que eu pretendo apresentar ao público, aos meus alunos, a quem for me ler em outros trabalhos. Mas eu termino essa apresentação geral destacando o quão seminal esse livro foi para minha trajetória. Com isso, eu termino e a gente pode agora conversar um pouquinho com a Vanessa. Vanessa? Obrigada, Gabriel, pela apresentação. É uma viagem no tempo para mim também, te ouvir falar sobre o percurso do livro, porque, como você mencionou, de alguma forma, as nossas trajetórias de trabalho, né, iniciaram mais ou menos nesse mesmo momento, e de fato esse curso do professor Hilário foi um curso bastante marcante na definição dos encaminhamentos de pesquisa de nós dois e de outros colegas e amigos daquela época. Então, uma delícia te ouvir a parte da questão mais de conteúdo da tua fala, mas uma delícia te ouvir também do ponto de vista da memória de trabalho, né, de trajetória profissional. Então eu queria, já que estamos um pouco nesse tom mais íntimo, começar com uma pergunta que é bem genérica, mas que queria te fazer falar um pouco mais desse momento lá atrás, né? Então traz um pouco esse tom intimista. Como é que é para um historiador, e hoje já num momento de carreira mais consolidado, olhar para trás, né? Publicar a dissertação anos depois, então ter que olhar para esse momento do ponto de vista profissional mesmo, de trabalho, de conteúdo. Como é que é esse exercício? Como é que foi esse exercício? Te doeu olhar para esse trabalho, que é um produto de um tempo, do teu tempo de vida, pessoal e profissional? Então, foi dolorido, foi prazeroso, foi tentador, porque você diz que ampliou e revisou, mas muito
do que foi produzido naquele momento está lá, e passado tantos anos, a gente tem sempre essa tentação de corrigir, de fechar lacunas e tal. Como é que foi isso? Acho que é bastante interessante para mim, acho que para os outros ouvintes entenderem um pouco desse processo. Nessa, eu sempre brinco com as pessoas que me perguntam sobre como é que a gente lida, como é que eu lido com esses trabalhos, essas histórias sem fins, né? E eu sempre digo o seguinte: ou eu acabo com o trabalho, ou ele acaba comigo. Ou eu ponho um ponto final nele, ou ele põe um ponto final em mim, né? E eu acho que foi um pouco isso no momento de fazer a dissertação, né? E precisou uma pausa, uma outra reflexão, desenvolvimento de algumas ideias, mas ao mesmo tempo, eu acho que já existia um distanciamento suficiente para que eu pudesse medir aquilo que eu achava que dava para ficar ali, o que eu achava que precisava dar alguma alteração. Sobretudo, eu retornei para as conclusões, né, e para a reflexão em torno da retórica, da trajetória do manuscrito, da biblioteca chartrense, do contexto educacional da cidade de Chartres naquele momento, das disputas naquela cidade, né, disputas políticas, disputas culturais, educacionais. Isso me deu muito prazer. Isso me deu muito prazer, poder voltar e aprofundar algumas reflexões que estavam ali e serem recolocadas algumas, ou revistas e aprofundadas outras, né? Mas, como eu falei, esse trabalho me marcou bastante e marca ainda a minha pesquisa, a minha reflexão de uma maneira muito forte. Então, eu acho que se por um lado, ou eu acabo com o trabalho, ele acaba comigo, por outro, o retorno para meu trabalho era uma necessidade, era quase que incontornável, né? Muitas das preocupações que estavam ali, que estão agora aqui reatualizadas, revistas, elas continuam comigo no meu trabalho, na minha reflexão acadêmica. Por exemplo, a relação entre um estudo de caso e uma síntese histórica, né? Um estudo de um momento muito preciso, um leque um pouco maior em termos de reflexões mais teóricas, inclusive, né? O estudo da palavra, dos conceitos, né? O eremitismo, o que define isso, a sua diacronia, a definição medieval, a nossa, o estudo do cristianismo, da igreja, das práticas escritas, a importância da retórica para a gente estudar a Idade Média, né? As disputas sociais, as dinâmicas culturais, tudo isso continua fazendo parte do meu cotidiano de trabalho. Então, retornar para lá era quase como reencontrar um antigo amigo, reencontrar uma pessoa que a gente não vê há algum tempo e que há alguma saudade ali. Esse reencontro, é claro, um antigo amigo também tem um estranhamento, né? Mas fica dele para mim uma troca de lembranças comuns, quase algumas delas mais esquecidas, outras não, mas desse reencontro ficam também alguns planos futuros, desejos de reencontros futuros, não tanto talvez pelo trabalho em si, mas pelas questões que estão colocadas e que eu vejo ainda que eu devo continuar trabalhando por algum tempo. Bom, tentador e doloroso, mas também prazeroso. Acho que se a gente consegue tirar algo dos buracos que a gente enxerga na pesquisa, que é produto de um tempo, e fazer com que esses buracos nos movam adiante, nos instigue, é maravilhoso. Maravilhoso. Tá bem, então vamos lá. Eu queria retomar algo que a Eliana Magnani escreveu numa das capas do livro e que me pareceu bem interessante. Ela diz ali, em determinado momento, realizando um trabalho minucioso, cito a Eliana, realizando um trabalho minucioso de desconstrução do poema, revelando e indo além da sua polissemia e de suas intertextualidades com outras fontes, o livro traz também um excelente exemplo de método de análise histórica racional, onde crítica historiográfica e o exame do documento se articulam à necessária autorreflexão do historiador.
Esse tripé que a Eliana menciona, crítica historiográfica, exame do documento e autorreflexão do historiador, é algo que, de fato, constitui, ao meu ver, uma marca do teu trabalho. Quem já leu algo que o Gabriel escreveu, ou ouviu alguma conferência, enfim, alguma apresentação oral feita pelo Gabriel, pode confirmar isso com bastante tranquilidade. E desses 3 elementos, eu diria que a autorreflexão do historiador é aquele que nem sempre aparece de maneira evidente, ou nem sempre está presente nas produções historiográficas, seja porque o historiador considera essa autorreflexão algo desnecessário, ou seja porque ele faz isso, mas não se dá conta. No teu trabalho, ao invés disso, a gente claramente identifica essa presença. Então, conta pra gente como é que você dimensiona essa autorreflexão na sua prática como historiador, ou seja, como é que você faz com que a autorreflexão, que pode ser algo bloqueador, mas te impulsione, te permita fazer um trabalho cada vez mais acurado, mais cuidado, seja de fato algo que mova, né, te coloque para frente no teu ofício, no teu dia a dia com o trabalho da pesquisa. E nesse caso, no caso desse livro, se você quiser comentar um pouco se aconteceu ou não aconteceu e como aconteceu isso, ou se quiser me dar uma resposta mais geral, acho que já vai ser muito bacana, enriquecedor. Vanessa, essa pergunta é muito difícil responder. Eu vou tentar aqui apontar algumas coisas de como é que eu vejo, né? Mas longe de poder dar uma resposta mais acabada, mesmo para mim mesmo, né? Essa autorreflexão, eu penso um pouco, eu entendo ela como da seguinte maneira: como nós fazemos o nosso trabalho? Para onde nós estamos indo quando a gente faz uma pesquisa, redige um artigo, um livro, né? Mas também na sala de aula, como que a gente prepara um conteúdo, como que a gente prepara um programa de curso, como que a gente organiza conteúdos, né? Eu acho que a pergunta como, que também é uma pergunta, para mim, metodológica, é assim que eu entendo a autorreflexão, ela é capital para a gente. Eu acho que ela diferencia a história, a historiografia com a qual eu me sinto mais confortável, mas eu diria de uma maneira geral com um grande grupo de historiadores. Eu acho que falando sobre como a gente faz, que a gente pode também propor algo publicamente para os debates públicos sobre o passado. Né? Então, estou querendo dizer que eu acho que essa talvez possa ser uma diferença entre, naquela grande discussão, história-ficção, história-ciência. Né? Como eu falei, seria uma loucura mergulhar nisso daqui agora e dar uma resposta mais acabada, mas eu acho que essa questão passa por aí, e para mim, eu sempre tento trazer o como eu faço essa reflexão sobre o percurso que eu estou realizando, sobre as direções que eu estou tomando, porque eu tenho interesse que o meu leitor, que os meus leitores possam, em algum momento, dizer, mas eu não concordo com esse caminho. Eu não concordo com essa opção. Uhum. Né? Ao invés de colocar o leitor num trilho e deixar ele caminhar um pouco que cegamente. Eu acho que são recursos retóricos diferentes, eu acho que são propostas de escrita da história diferente, mas, de fato, eu gosto sempre dessa constante questão. Para onde eu estou indo? Como eu estou indo? Isso vai me levar a que ponto? Eu quero chegar lá? Eu não quero? E também aproveitar e perceber como as conclusões não surgem de uma pesquisa, não surgem do nada, elas são fruto de opções anteriores, de escolhas que são feitas antes. Né? Então, esse constante, isso que a Eliana falou de autorreflexão, eu acho que ele é fundamental para historiadores e historiadoras que, querem marcar a sua especificidade num campo de usos do passado, de reflexões sobre o passado,
E acho que eu diria, ousaria dizer até que é uma atitude quase que política, porque eu permito ao meu leitor, à minha leitora, de uma maneira, eu acho que mais sistemática, discordar de mim. E colocar esse leitor nessa polis, nessa cidade, e colocar em debate as próprias opções. Então, eu acho que é, inclusive, academicamente necessário, necessário não, tem um valor, mas eu diria que, inclusive, politicamente, também tem o seu valor e quase que uma necessidade. Agora, isso daria uma boa outra discussão muito mais longa. Não, sem dúvida nenhuma que sim, mas eu fiz a pergunta porque, em primeiro lugar, porque, como eu disse, é nítido isso no teu trabalho e é muito fácil para o seu leitor perceber como é que você está conduzindo, porque você vai dando elementos para ele ir junto com você e, como você disse, fazer as próprias opções de concordância ou de discordância. Então, em primeiro lugar, fiz a pergunta porque acho que é uma marca que merece um destaque. Em segundo lugar, porque eu, em muitos pontos, concordo com você, acho que é um posicionar-se, do ponto de vista político mesmo, e acho belo o leitor poder fazer junto com o historiador esse caminho, e não ser levado um pouco que às cegas. Mas, como você disse, são opções, mas uma opção digna de nota, né, ao meu ver. Bom, última pergunta, porque o tempo foi indo. Eu adorei a dedicatória do livro, vocês vão ver. Eu vou citar porque, particularmente tocante, em memória às vítimas da pandemia de Covid-19, sua solidão não será esquecida. Não, de verdade, muito emocionante. Eu acho que a parte da tua generosidade, isso é muito teu, de dedicar o livro às pessoas que tanto sofreram com essa pandemia e que ainda sofrem. Tem aí uma outra marca tua, que é do Gabriel Historiador aí, que é essa necessidade do registro, claro, o historiador faz isso o tempo inteiro, né, mas sempre assinalando, sempre conectando a Idade Média num fluxo de tempo mais longo. Então você fez com essas duas frases da tua dedicatória um chamamento para que as pessoas percebam que essa solidão pandêmica é uma solidão que tem conexões com outras solidões, está inserida no fluxo de existência do ser humano neste planeta. Então, eu gostei muito dessa forma como você conectou o leitor à Idade Média de uma maneira muito sutil. Então, eu queria saber como é que a Covid te ajudou a pensar ou repensar a solidão, ou não ajudou, ou simplesmente calhou. Vanessa, eu fico também tocado com teu destaque dessa minha dedicatória. Vou falar algumas coisas, mas para retomar um pouco isso que eu falei antes, o retorno para esse trabalho foi como reencontrar um velho amigo, com quem a gente não conversa há muito tempo, com quem a gente não dialoga há muito tempo. Isso foi algo que ficou sensível nesses meses e anos de isolamento, né? Já estamos entrando no plural, anos, né? E esse reencontro com esse amigo, esse trabalho do passado, né, só foi possível por conta do distanciamento social imposto pela pandemia. Como eu falei, eu gostaria, já faz tempo que eu tenho o plano de retornar essa dissertação, esse trabalho, rever ele criticamente, enfim, revisar e ampliar, como eu falei, como está escrito, inclusive, no livro, né, e o tempo, muitas vezes, corre e a gente não consegue. Mas foi justamente em função do distanciamento social imposto pela pandemia que eu pude reencontrar esse velho amigo. Esse reencontro foi marcado por um sentimento ambíguo muito forte. De um lado, durante os primeiros meses da pandemia, o trabalho de revisão, de ampliação desse material, me deu uma energia fundamental para atravessar aqueles tempos tão difíceis, né? De reaprender a viver de uma outra maneira, né? Então, graças a esse trabalho, eu pude enfrentar um cotidiano desafiador. Por outro lado, seguir com esse trabalho
em meio àquelas, e ainda hoje, terríveis notícias da pandemia, né, me causava um desconforto profundo, absolutamente profundo. Ver as notícias da situação da porta de casa para fora, dos amigos, de pessoas próximas, não próximas, de alunos, de colegas, e pensar que eu estava trabalhando na revisão era muito difícil, porque, de certa maneira, é uma certa alienação. Então, com esse sentimento profundamente ambíguo, que eu retornei para esse trabalho. Mas é isso. O fato é um pouco como você falou. Esse livro só se tornou possível por causa da pandemia. Ele é filho do isolamento em sociedade e da sua historicidade. Não só essa presente que eu falei agora, mas a passada. A discussão do monge, lá do cônego, quer dizer, sobre o que define os eremitas, se é o isolamento, se eles devem viver isolados ou se eles podem ir para a cidade, né, coloca exatamente essa questão, a historicidade do isolamento em sociedade. Não tinha como não deixar isso registrado nessa publicação. Né? A forma que eu encontrei foi essa, de prestar uma homenagem a todos que sofreram, e essa homenagem me pareceu, então, absolutamente necessária. É tocante. Um livro sobre a solidão e isolamento ser lançado em meio à pandemia tem uma marca diferente de qualquer outro lançamento por vários sentidos. Ai, que pena, mas nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu quero parabenizar o Gabriel pelo belo livro. Desejar sucesso e vida longa a essa pesquisa, agradecer o convite para fazer essa mediação nesse lançamento virtual, fico muito agradecida e fico de verdade emocionada, porque tem estoque um pouco pessoal nesse momento, mas porque temos aí uma trajetória em comum de trabalho que é bacana. Quero agradecer também a todos os ouvintes e todas as ouvintes presentes e lembrar que temos aí a possibilidade de conversa, se é que ela já não está acontecendo, pelo chat, e também que o livro tem 50% de desconto, vocês precisam aproveitar até o dia 30 de novembro, o link para aquisição está aqui na descrição do vídeo, e para quem ainda não o fez, tem um formulário que vai permitir com que vocês participem também do sorteio de 3 exemplares. Vocês precisam aproveitar a oportunidade. Eu acho que é isso, chegamos então ao fim, e passo a palavra para o Gabriel, rapidamente encerrar, se ele assim quiser. Gabriel. Eu só reforçar o meu agradecimento ao público que seguiu aqui, como eu falei, todo mundo saturado de atividades remotas, numa sexta-feira, como vai ser a transmissão ao vivo. Agradeço muito pela atenção, pela possibilidade de estar aqui, apesar desse cansaço total, e muito a você, Vanessa. Lançamento de livro é sempre alguma coisa especial para o autor, e poder, apesar da distância, estar aqui com você nesse momento é algo que é muito significado para mim pessoalmente e intelectualmente, poder dividir esse momento contigo, pessoal e intelectualmente. Eu agradeço muito a você e agradeço a todos que eu mencionei ao longo da minha fala e que participam dessa trajetória do livro. Obrigado, devolvo para você para fechar. Obrigada, Gabriel. Não, palavras sempre muito generosas, foi um prazer estar aqui, e de verdade, sucesso e vida longa para esse trabalho. Eu acho que é isso, caros ouvintes, vamos ter que terminar, e espero muito que vocês tenham a oportunidade de comprar o livro, ou ler o livro de alguma forma, porque vale a pena, fazendo uma propaganda, mas uma propaganda que vale muito o que foi dito. Obrigada a todos e todas, boa noite. Boa noite, diretamente da cidade de Chartres, com a catedral aqui do nosso Sim, lado. dá esse detalhe. Tchau, obrigado a todos e todas, obrigado, Vanessa. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau.